Olá, querido aluno, querida aluna de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso projeto TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e vou te acompanhar durante seus estudos de língua portuguesa. Lembrando sempre que esses vídeos educativos são complementos das aulas que você tem na escola. Bom, na aula anterior nós falamos um pouquinho de gêneros textuais, panfletos, folhetos, para que eles servem, as estratégias utilizadas de linguagem verbal e não verbal, para qual público eles são dirigidos. Também falamos um pouquinho sobre a letra H, o H inicial, os dígrafos compostos por CH, NH e LH. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sinais de pontuação. Você tem segurança ao pontuar um texto? Você tem algumas dúvidas? Vamos ver se eu consigo te ajudar um pouquinho com as informações da aula de hoje. O primeiro sinal de pontuação que nós vamos falar é o ponto final. Ele é utilizado para indicar o final de uma frase declarativa. Observe aqui o exemplo. Acho que Pedro está gostando de você. Ponto final. É uma afirmação. Também é utilizado para separar alguns períodos. Ela vai estudar mais tempo. Ponto. Ainda é cedo. Ponto. Também é utilizado para abreviar palavras, como aqui em Vossa Excelência, por exemplo. V, ponto, E, X, pontinho e o A. O uso da vírgula. A vírgula é um dos sinais de pontuação que causa mais dúvidas, não é mesmo? Vamos reforçar esse conteúdo? Observe a importância da pontuação nessa frase. Não corra, o cachorro vem vindo. Não há pontuação nenhuma. Verifique agora. Não corra, o cachorro vem vindo. E agora? Não, corra, o cachorro vem vindo. E aí, é para correr ou não é para correr? Eu devo correr exatamente porque o cachorro está chegando, está vindo, ou eu não posso correr porque o cachorro está vindo? Confuso, não é mesmo? Veja como é importante saber usar corretamente a pontuação de uma frase, para que a gente seja realmente entendido e consiga entender. Vamos falar, então, um pouquinho mais especificamente da vírgula. O primeiro uso dela, separar o vocativo. Então, quando eu chamo, quando eu tenho um nome, eu devo separar do restante da oração. Por exemplo, Marília, vírgula, vá à padaria comprar pães para o lanche. Ponto final. Também uso para separar aposto, ou seja, aquela parte da frase que traz uma explicação, uma exemplificação, uma informação além, mas que não é tão necessária para a compreensão da frase. Camila, minha filha caçula, presenteou-me com este relógio. Ou seja, quem é Camila? A minha filha caçula. O que ela fez me presenteou com o relógio. Ou seja, é uma informação extra. Separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Aqui eu tenho o adjunto adverbial de tempo, muitas vezes. Então, eu tenho o sujeito, o adjunto adverbial separado por vírgulas e o restante da frase. Observe, os políticos, muitas vezes, visam somente os seus próprios interesses. Então, esses muitas vezes, adjunto adverbial de tempo deve ser colocado entre vírgulas. Continuando, também utilizo a vírgula para separar elementos de uma enumeração. Então, eu vou enumerar, eu vou dizer várias coisas, vários itens. Meus bolos prediletos são os de chocolate, vírgula, coco, vírgula, doce de leite e nata com morangos. Do penúltimo para o último item, ao invés de vírgula, eu posso usar a conjunção e. Também usar a vírgula para isolar expressões explicativas. Por exemplo, faça um bolo de chocolate, ou melhor, de chocolate e morangos. Ou seja, eu expliquei melhor. Então, ou melhor, entre vírgulas. Também utilizo a vírgula para separar conjunções intercaladas. Os deputados se reuniram, porém, não explicaram o porquê de tantas faltas. Então, esse porém, que vai trazer aí, né, o restante da oração, que tem até um sentido um pouco contraditório, ele deve vir também separado entre vírgulas. A vírgula também serve para isolar o nome do lugar na indicação de datas. Um e-mail, por exemplo, São Paulo, 10 de dezembro de 2016. Muito bom. Para fazer com que você compreenda um pouquinho mais a importância da vírgula, te convido a assistir um vídeo. Rapidinho, 1 minutinho. A vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4, 2,34. Pode ser autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E vilões. Esse juiz é corrupto.
Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não. Queremos saber. Muito bacana, não é mesmo? Você vê a diferença que a vírgula faz para a gente compreender e ser compreendido. Por isso é tão importante a gente usar com segurança os sinais de pontuação. Continuando, então até agora nós falamos de 2 pontos. Dois sinais de pontuação, o ponto final, que ele indica final de frases afirmativas, declarativas. Ele também é utilizado para separar períodos e abreviar palavras. Nós falamos também da vírgula, que é utilizada para separar elementos que você poderia listar, separar explicações que estão no meio da frase, também para separar o lugar, o tempo ou o modo de ver no início da frase, e o modo que vier no início da frase, e também para separar orações independentes. E quando eu junto esses 2 sinais de pontuação, você sabe como usar o ponto e vírgula? Vamos falar um pouquinho? O ponto e vírgula é usado principalmente para separar os itens de uma sequência de outros itens, como numa receita, por exemplo. Para preparar o bolo, vamos precisar dos seguintes ingredientes, 2 pontos. 1 xícara de trigo, ponto e vírgula, 4 ovos, ponto e vírgula, 1 xícara de leite, ponto e vírgula, 1 xícara de açúcar, ponto e vírgula, 1 colher de fermento. Também podemos usar o ponto e vírgula para separar orações coordenadas que são muito extensas, ou orações coordenadas nas quais eu já tenho utilizado a vírgula. Vamos analisar um período aqui de Visconde de Taunay. É um período bem longo, bem extenso. O autor já tinha utilizado a vírgula algumas vezes e ele não queria utilizar o ponto e recomeçar um novo período. Por isso, a estratégia que ele usou foi usar um ponto e vírgula. Perceba, o rosto de Tess, amarelenta e feições inexpressivas, numa quietude apática, era pronunciadamente vultuoso, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica que sofria desde moço se foi transformando em opressora asma cardíaca. Os lábios grossos, o inferior um tanto tenso. Observe o recurso que o autor usou de ponto e vírgula, por se tratar de um período muito extenso, em que já havia utilizado várias vírgulas anteriormente. Bom, continuando. E os 2 pontos? Você tem segurança para usar esse sinal de pontuação? Vamos relembrar? Os 2 pontos são usados para iniciar a fala de um personagem. Ela gritou 2 pontos, volta à linha, tem um travessão, vai embora. Também para anteceder tempos que explicam ou resumem ideias anteriores. Esse é o problema dessa geração, 2 pontos. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Ou ainda, quando eu vou pedir para alguém anotar alguma coisa. Anote meu número de telefone, 2 pontos. E aí eu digo que eu quero que a pessoa anote. Os 2 pontos também são utilizados para anteceder uma citação direta, ou seja, eu vou mostrar para o meu leitor que eu estou reproduzindo exatamente o que foi dito. É como disse Platão, 2 pontos. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de dominar. Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora do ponto de exclamação. O ponto de exclamação ele é muito usado após vocativos. Então, Juliana, bom dia, quero enfatizar, quero dar ênfase, quero colocar uma entonação. Também no final de frases imperativas, vou fazer um pedido, dar uma ordem, fuja. Após interjeições, ufa, graças a Deus. E também após as palavras ou frases de caráter emotivo ou expressivo, que lástima. O ponto de interrogação, ele sinaliza uma pergunta, uma dúvida, algo que eu quero que seja comprovado ou não. Em perguntas diretas, como aqui, por exemplo, quando você chegou? Também pode ser utilizado junto com o ponto de exclamação quando eu quero enfatizar. Não acredito, é sério isso? Tudo bem, vamos praticar um pouquinho? Te convido a ler esse texto. Vamos analisar as pontuações que o autor usou. Berto. Berto era um abominável homem das neves. Ele gostava tanto das montanhas nevadas quanto das distantes florestas. Certo dia, Berto estava perseguindo 2 borboletas quando elas pousaram em uma pedra. Silenciosamente, ele rastejou para perto delas, mas do outro lado da pedra havia um garotinho. Que susto! Ele nunca havia visto nada igual. Berto mergulhou na moita para se esconder. Mas, ai! Os galhos tinham vários espinhos. O garotinho andou até Berto. Desculpe-me, ele disse.
Eu não quis assustá-lo. Meu nome é Tom. Quem é você? Eu sou o Berto, um abominável homem das neves. Muito bom. Perceba aqui a presença de ponto final, vírgula, ponto de exclamação, 2 pontos. Vamos analisar. Bom, na passagem silenciosamente, vírgula, ele rastejou para perto delas, a vírgula separa uma palavra que indica. Letra A, o modo com que Berto rastejou. Letra B, o lugar para onde Berto rastejou. Ou letra C, o tempo com que Berto rastejou. Se você marcou a letra A, acertou. Silenciosamente, indica aí o modo com que Berto rastejou. Vamos lá, mais uma. O ponto de exclamação que acompanha a interjeição ai, exprime espanto, dor ou lamento. Dor, tenho certeza que você acertou essa. Vamos lá, mais uma. A frase, quem é você, deve ser encerrada como? Reticências, ponto final ou ponto de interrogação? Muito fácil essa. Tenho certeza que você marcou que é um ponto de interrogação. Quem é você caracteriza uma pergunta, não é mesmo? Muito bom. Como sugestão de leitura, quero deixar o livro que traz aquele texto do Berto. É bem bacana, tenho certeza que você vai gostar. Ele é um livro do Matt Buckingham, o Nem Tão Abominável Homem das Neves. É bem interessante. Sugestão de leitura para você, então. Bom, então essa foi mais uma aula de língua portuguesa. Nós falamos um pouquinho dos sinais de pontuação, do ponto final, da vírgula, do ponto e vírgula, dos 2 pontos. E vamos continuar falando desse assunto nas próximas aulas. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!